Olha só, gente, mais um Fala Carlão, direto aqui do Show Rural Copavel. Vocês que acompanham a nossa cobertura, vocês viram que já deu uma palhinha para mim, o moço que está aqui do meu lado, que é o Marcos Janck, falou lá no stand do Bradesco, a gente estava ali numa prosa boa, né, Marcos? Mas agora eu falei, vamos conversar direito, né? Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, é super bom estar com você de novo, Carlão. Você está em todas e está sempre com esse teu otimismo nato aí, que é tão bom para a gente olhar para frente e ver as coisas acontecendo. Pois é, você sabe que eu falo isso, eu falo sempre o Roberto Rodrigues, eu falei para ele assim, eu sou um otimista por precisão. A minha alternativa não existe. Eu não sou muito de plano, eu tenho plano A. Plano B desfoca do plano A, então assim, o negócio é plano A. E eu queria saber como é que eu tenho visto que você tem viajado muito pelo Brasil todo, fazendo palestras, enfim, eu queria saber como é que tem sido sua agenda. Olha, eu faço bastante palestra, né? E é muito interessante porque eu acabo com isso viajando todo o país e vendo as diferentes realidades. Isso aí tem sido muito bom. Também tenho feito coisas fora do Brasil, né? Porque a minha área é internacional. Recentemente eu fui ao Panamá, por exemplo, para participar de um evento do BID sobre o papel da América Latina na segurança alimentar global. Legal. Né? E foi super interessante porque uma coisa que a gente não sabe, né? A gente fala muito de valor adicionado, mas você pega o Peru e o Chile, são dois países aqui do lado que estão exportando mais de 6 bilhões de dólares em frutas, em pescados, entende? Em produtos de valor adicionado. São países que assinaram acordos com os Estados Unidos, com a Europa, né? Lá atrás. Agora o nosso que ia sair parece que não vai sair, mas eles já têm esses acordos e conseguem entrar com volumes muito maiores que o Brasil de produtos que a gente poderia chamar de especialidades, né? Que são produtos diferenciados, né, e tal. Então a gente acaba aprendendo muito nessas viagens todas, né? E ao mesmo tempo eu mantenho lá os meus conselhos e principalmente as atividades do INSPER Agro Global que você participou do lançamento em 2019 e que está indo super bem. E o senhor precisava até ficar mais próximo disso. E como é que tem sido? Que balanço que você faz da história do INSPER Global? Vocês têm feito formação de adidos, enfim, vocês têm tido prestado um servição para o Brasil nisso aí, né? O que a gente fez no INSPER Agro Global foi olhar o agro global, né? O Brasil internacionalizado como a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. E o mundo está colocando desafios grandes, né? Seja em geopolítica, seja na questão ambiental, seja na questão de comércio, de acesso a mercado, de sanidade, né? Tem um monte de agendas internacionais que nos interessam e o que a gente faz é olhar essas agendas. O que a gente tem feito em primeiro lugar, a gente tem hoje 3 áreas centrais lá de pesquisa e de ação. A primeira é segurança alimentar global e comércio, né? O Brasil é muito forte em comércio. Nós estamos olhando o comércio em cada região do mundo, né? Quem são os nossos concorrentes em cada lugar, quais são os principais produtos, quais são as alternativas de diversificação de produtos e mercados. Então isso a gente faz direto. E estamos entrando também no debate de segurança alimentar, que ficou muito importante depois de 2020, com o problema de guerras e com o problema de clima e com o problema da pandemia. Então essa área é tradicional. A segunda área que a gente tem, inclusive um curso internacional com a Colômbia, é a parte de agricultura, clima e meio ambiente, né? Esse curso teve uma procura extraordinária de 5, 6 candidatos por vaga, né? Que para um curso executivo é bastante. E o que a gente faz nesse curso é ficar 75 horas com as pessoas para ter uma formação completa em agricultura e meio ambiente. Todas as agendas que envolvem o agroambiental, né? Depois, agora esse ano, a gente começou. Eu estou de volta à área de bioenergia, né? Que você sabe que eu fui durante muito tempo presidente da Única, fiquei meio longe. E esse ano a gente falou, vamos olhar a bioenergia, mas não sob a ótica do Brasil, que isso todo mundo já conhece, etanol, biodiesel, cogeração, cana-de-açúcar, milho. Vamos olhar o papel da bioenergia no mundo. Pois é, sob a ótica global. Aliás, eu que estive lá em Dubai esse ano, é só o que a gente falou lá, né? Não, e é uma agenda que eu acho que apesar do Brasil ter 50, 60 anos de bioenergia, a gente não é visto como uma solução global. Sim. A gente é visto como uma solução nacional, uma jabuticaba, né? Tanto que nenhum país tem a experiência que o Brasil teve na parte de cana e na parte de milho e na parte de biodiesel. Nenhum país fez o que o Brasil fez, lá com a frota flex e com a distribuição de etanol em todos os postos, né? Então, mas a gente pode ver como é que a gente entra nessa equação global.
E aí a gente entra pelo metano, pelo hidrogênio, pelo SAF, né, que é o combustível de aviação, pelas alternativas de usar etanol na eletrificação de veículos. Então nós estamos olhando isso a fundo. Soltamos um primeiro estudo agora que se chama Bioenergia Tropical na Transição Energética Global. E essa semana ou na próxima a gente solta o segundo estudo, que é para comparar as políticas de energia renovável, de transição energética dos Estados Unidos, da Europa e da China. Então nós vamos fazer aí todo um apanhado de como que esses programas lá fora estão evoluindo, que são programas enormes, com muito recurso e tal. Então é basicamente isso que a gente tem feito. Agora, parece assim, o governo brasileiro, o Lula teve aí andando pela Índia, fazendo umas coisas aí, eu queria que você falasse se a gente está andando no caminho, na direção correta, na direção certa. Eu vi um stand em Dubai, onde tinha lá Brasil, Índia, porque na verdade é o seguinte, se a gente vai usar o nosso combustível no SAF, por exemplo, no avião, o avião pousar na China, tem que ter o combustível lá para ele operar. Você está otimista em relação a isso? O papel do Brasil é um papel, digamos, de protagonista desse tema e o governo ajuda nisso? Como é que é a sua visão? Tá dando para você escutar bem? Não? Tá tranquilo. Tá, não, então tá bom, porque eu achei que estava atrapalhando um pouco. Não. Mas é o seguinte, o que eu acho assim, eu acho que a gente pode, nessa questão de transição energética, não tem bala de prata, não tem solução única, né? Então você precisa ter eólica, você precisa ter solar, você precisa ter a biomassa, você precisa ter água, né, como fontes principais de renováveis. E aí você também pode querer enterrar carbono, como alguns estão achando que é uma solução. Eu não acho que é uma solução muito inteligente, tirar carbono lá da atmosfera e enterrar. Eu acho muito mais interessante tirar carbono através da fotossíntese, né? Então a gente que está aqui nos trópicos, eu acho que o debate da bioenergia tropical, né, o que é a energia renovável feita a partir de fotossíntese de plantas numa região que tem sol, que tem tudo, o Brasil tem que liderar esse debate. E esse debate a gente pode buscar aliados em todo o mundo tropical, né? E isso é uma das soluções, não é a única solução, talvez nem seja a melhor, mas é uma solução super, super interessante. E aí a gente tem que entrar na matriz energética dos outros, né? Porque os outros países não têm distribuição de etanol imposto, não tem carro flex e tal. Então, como é que a gente participa do carro elétrico? Como é que a gente aproveita resíduos agrícolas para fazer biometano de maneira mais eficiente, seja com vinhaça, seja com resíduos lá das proteínas animais, seja lá com celulose. Então, quais são os usos que existem para a bioenergia, muito além de automóvel, né? Inclusive aviões, como você falou, porque os aviões vão ter que ir de um lugar para o outro. Se você tiver fontes de SAF nos vários países, seria fantástico. Estamos longe de ter isso, né? Então a parte de usos é muito interessante, a parte de produtos, novos produtos, como hidrogênio, por exemplo, que todo mundo diz que é o futuro, mas hoje é muito caro, né? E a parte de políticas. Então nós estamos olhando produtos, usos e políticas da transição energética global e como que a bioenergia tropical entra nisso. Rapaz, falar com o Marcos é sempre uma delícia. Eu estou levando para vocês assim uma espécie de aula magna de um curso de pós-graduação, um curso de MBA nesse tema. Escuta, diante de tudo desse quadro todo que você pintou aí, o seu horizonte é um horizonte otimista em relação ao Brasil? Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente hoje é o país que mais tem condição de expandir produção de maneira sustentável, né? Porque a gente aprendeu a produzir nos trópicos, né? Nós estamos aqui numa feira, numa cidade pequena que é Cascavel e que é uma feira global, né? O que nós estamos vendo aqui em volta é o que há de melhor em tecnologia tropical do planeta, né? E que o Brasil, que desenvolveu, inclusive está aqui sendo falado exatamente a mesma coisa aqui pelo ministro, né? E eu acho que a gente então precisa, na verdade, fazer esse esforço internacional, que é abrir mercados, que é construir uma narrativa correta que chegue às pessoas sobre o que é o Brasil.
Brasil. O Brasil tem muita desconfiança sobre o Brasil. Você veja que lá na Europa, a primeira coisa que fizeram, que a culpa do problema é a União Europeia, o Mercosul. Não é verdade, certo? O problema europeu é a própria Europa. É a perda de competitividade do agricultor europeu com uma legislação ambiental extremamente rígida. Então, a gente tem que ir lá para dialogar, tem que ir para a Ásia, eu falo isso N vezes. Aliás, a primeira, deixa eu ver, quem me chamou a atenção para a Ásia a primeira vez foi você, viu? Porque você chamava a atenção que nós brasileiros éramos sempre comprados, a gente nunca ia vender nada. Esse quadro parece que avançou alguma coisa, continua igual. Ontem, inclusive, fazendo aqui um debate aqui na feira com o presidente, lá com o CEO da Coamo, né, que é o Ayrton Gallinari, ele falou exatamente isso. A gente faz commodities, então o mundo vem buscar o produto aqui. Nós nunca fomos vender lá fora porque o que a gente faz, o mundo precisa. Né? E é verdade. E é isso que explica o crescimento. A gente chegou agora a quase 170 bilhões de dólares de exportação, 4 anos muito fortes da exportação. Vamos continuar crescendo, mas podemos diversificar produtos, podemos diversificar destinos para não ficar tão dependente de soja e China, né? Podemos fazer um trabalho de comunicação muito mais sólido lá fora. Aliás, eu acho que a comunicação hoje, para dentro do setor, é muito boa. Agora, a nossa comunicação com o mundo urbano e lá no exterior ainda é muito fraca. Então precisamos ter muitos Carlões pelo mundo que falasse com brasileiros em outras línguas, né, sobre o agrotropical, que é uma solução para o mundo. Mas eu sou muito otimista. Maravilha, querido, ó, show de bola, é muito bom falar com você sempre, é uma aula. Aliás, nós estamos aqui, né, mostrando isso e estamos aqui tomando uma vitamina D. Vocês perceberam que nós estamos, essa entrevista já deve estar beirando aí uns 10 minutos, nós estamos tomando uma vitamina D aqui, né? E é exatamente disso que vive o agro, né? Quer dizer, o agro vive de fotossíntese e aqui nós estamos vendo dias maravilhosos e uma feira absolutamente genial, uma feira de padrão mundial que todo mundo deveria conhecer. Quem não conhece, venha conhecer essa feira aqui, o Show Rural, que é um show mesmo. Maravilha, é isso aí, gente. Marcos Janck falou conosco aqui. Ô Marcos, obrigado, viu? Obrigado, Carlão. Sempre um prazer. Sempre uma delícia conversar com você. É isso aí, gente. Marcos Janck dividiu um pouquinho da inteligência dele conosco e quem ganha com isso são os nossos seguidores aí. Obrigado, gente. Um forte abraço. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu!